A graça e a paz, irmãos, amém? Bom dia para todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 15 a 25. Evangelho de João, capítulo 14, versos 15 a 25. Texto conhecido de todos. Nos diz assim a palavra de Deus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando ainda convosco. Amém. Pode tomar um assento, por gentileza. Como todos estão cientes, nós estamos neste ano tendo por base graça. Texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. E a mensagem de hoje também está pautada sobre esse prisma. E eu quero compartilhar com você a graça no Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo. Poderia também o título da mensagem ser apenas a graça do Espírito, mas é exatamente a dádiva gratuita da presença do Espírito Santo em nós é que nós vamos aqui avançar um pouco nesta passagem em que Jesus promete aos discípulos, isso quer dizer a nós, a igreja, a garantia da presença do Espírito Santo como Consolador. E a palavra Consolador quer dizer aquele que cuida, aquele que acolhe, aquele que trata as emoções, aquele que faz o aconchego pleno, pega nos braços, age como Pai. E a palavra fala aqui que Ele estará e viverá
em nós. Olha que bênção isso, né? O próprio Deus garantido em sua vida de relacionamento conosco. Mas eu quero destacar aqui, nesta passagem de Jesus, que vocês já devem ter lido muitas vezes em seu tempo sozinho com Deus, ou já escutado tantas mensagens, alguns destaques dessa palavra que demonstram a graça de Deus, que revela aqui a graça de Deus, do Espírito em nossa vida. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui é que a graça do Espírito é para você. Repita comigo: Deus prometeu para mim. Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? De manhã? Vamos lá? Mesmo de jejum, com muita força, vamos lá. Deus prometeu para mim. Agora faz um esforço aí do seu irmão aí, é para você. Eu não sei se você consegue perceber a profundidade dessa constatação. É para você. Às vezes nós percebemos manifestações do Espírito Santo, ações de Deus na vida das pessoas, e ficamos admirados, algumas vezes tocados, até quando se troca experiências, testemunhos. Muitos eu já ouvi falar, mas fulano de tal, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, acontece isso, acontece aquilo, e aconteceu aquilo com eles. Queridos, todas as pessoas para Deus são iguais, e elas são objeto do investimento dele para a salvação e torná-las sua família. Isso quer dizer o seguinte, que o Senhor Deus usa a qualquer pessoa. Só para você ter uma ideia como Deus pode fazer o que Ele quiser, e não tem ninguém melhor nem maior do que outro, é que o Senhor pode usar até as coisas. E se não bastar só usar as coisas e os eventos, Ele pode usar até animais. E isso está explícito na palavra de Deus, para intervir, para socorrer, para ajudar e até para ministrar a alguém. Mas para que isso, pastor? Um animal? Sim. Para quem não sabe, não lembra, ou talvez você já ouviu falar, até leu nas Escrituras, que um homem chamado Balaão queria fazer as coisas conforme ele achava que deveriam ser, e de repente a mula falou com ele. Imagina isso, hein? O que aconteceria com você se lá a sua calopsita da sua casa começasse a falar com você? Hein? Né? O papagaio que você já conversa lá, estava achando que estava conversando normal, e é o Espírito Santo falando na boca dele. O seu cachorro, o gato, hein? Tem gente que quer cair de costas desmaiado na hora, né? Eu imagino que na conversa boa de Balaão com a mula, porque a mula estava mais inteligente do que ele, e aí é que a gente tem que cair na real, né? Que o Espírito Santo é para nós, mas Deus preferiu falar na boca da mula do que estar na vida de Balaão naquele momento. Olha que tristeza isso. É o Espírito Santo que falou, não é? A mula diz: não está vendo que tem um anjo ali com a espada ali que vai matar a gente, não? Era aí mais ou menos isso. É tão cego espiritualmente que você não está vendo. E passar ali nós vamos morrer. O Espírito Santo, ele se apresenta para nós como uma graça de Deus exatamente para esse fim. Se você continuar dessa forma, você vai morrer. Se
Se você continuar andando como você está direcionando a sua vida, sem deixar que o próprio Deus governe a sua vida, você vai para o inferno. É o Espírito Santo falando em nós, irmãos. E em muitos casos, quantos têm agido como Balaão, né? O apóstolo Pedro fala que esses que agem como Balaão têm buscado a satisfação dos seus próprios desejos, ou seja, o seu Deus é o ventre. Então a graça do Espírito Santo para você e para mim é para nos direcionar e nos ajudar e nos socorrer a ter plenamente a vida. E não é uma vida qualquer, é vida para sempre, vida abundante, como diz lá o próprio Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Para explicitar melhor isso, João capítulo 14, verso 17, que nós acabamos de ler, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Então, é bem claro que não são para o mundo. O Espírito não se apresenta para as pessoas do mundo, porque não pode vê-lo e nem o conhecer. O Espírito não é um Espírito qualquer, ele é da verdade. E aí nós temos que nos reportar também para o mesmo João. Agora no versículo 6 do mesmo capítulo 14, quando Jesus se apresenta como o Senhor, que é a verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, olha, quando analisamos dessa forma, que é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, nós precisamos trazer a especificidade que nós somos privilegiados. Você é privilegiado. Deus, de todos os seres humanos, apontou o dedo e falou: eu quero você. A expressão quer dizer que você é uma escolhida de Deus. Repita comigo assim: Deus me escolheu. Aleluia, irmãos. Que privilégio. Agora, diante dessa especificidade tão maravilhosa, nos cabe a correspondência com isso. Assim como Deus nos escolheu, e você é escolhida, escolhido, nós também precisamos corresponder e tornar o Senhor o nosso escolhido. Ele é o nosso escolhido, deve ser. E para ser escolhido, eu preciso tomar a decisão de que todos os deuses, e aí com letra minúscula, eu escolho Deus, eu escolho ser especial para Ele, eu escolho que Ele é especial para mim, como diz o pastor Miguel. Então, nós temos que escolher viver, servir, adorar e ser de Deus, porque Ele já nos escolheu. Agora a correspondência é que nos cabe. Por isso que Jesus fala que Ele vai enviar, e naquele tempo Ele era a presença do Consolador. Eu vou enviar outro. Ele já era o Consolador, enviando o outro. Porque o Consolador, ele é também o apoiador, o encaminhador, é aquele que socorre na nossa fragilidade. Nós só vamos manter, porque uma coisa é eu escolher, a outra coisa é eu manter a escolha, ou seja, me relacionar com o Espírito Santo, com Deus, o Senhor, sob seu governo, se eu tiver o apoio dele mesmo, porque a nossa fragilidade é muito grande e nós retrocedemos, caímos com muita facilidade.
Então o Consolador, Ele nos apoia. Ele é o nosso aio, Ele é o nosso socorro. Como diz o salmista, Ele é o socorro presente na hora da tribulação. E quando eu estava pensando aqui nesse verso, que o Senhor é o nosso apoiador, Ele é o socorro presente na hora da tribulação, e me veio o próprio Senhor Jesus nos alertando sobre a nossa caminhada neste mundo. Nós não somos do mundo, por isso nós o vemos e conhecemos, mas precisamos ter consciência de que enquanto estamos aqui, estamos submetidos a tribulações. Jesus disse: no mundo vocês terão tribulações. E se Ele é o socorro na hora da tribulação, nós precisamos dele o tempo inteiro. Não dá para ficar sozinho. Por isso que Ele habita, e Jesus disse assim, e Ele viverá em você. Porque nós precisamos do Espírito Santo o tempo inteiro, queridos. Enquanto estamos aqui, nós estamos afeitos à tribulação. Se perguntar a cada um de vocês qual enfrentamento e tribulação teve durante a semana, vocês vão lembrar de várias. É ou não é verdade? Quanta tribulação nós somos submetidos. Desde aquelas mínimas que nós consideramos, mas a Bíblia não fala que existe tribulação maior, tribulação melhor. Existe as tribulações, misericórdia, porque elas são no plural, são as tribulações. No mundo vocês terão tribulações. Nós precisamos da graça, da presença do Espírito. Quando falo a graça no Espírito, irmãos, é porque nós não merecemos o Espírito Santo, mas Deus escolheu você e direcionou o Espírito Santo para você. A outra parte do verso diz aqui: o mundo não vê nem o conhece, mas vocês o conheceis. Vós o conheceis, vós o conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós precisamos entender aqui essas expressões do verbo presente e futuro, ao mesmo tempo falando da mesma situação. E no original da palavra é exatamente isso. É uma mistura do presente com o futuro. Por que Jesus fala, habita convosco e estará em vós? Porque Ele já era o Consolador. É o Deus Trino. É o Senhor em uma só pessoa. É o que descreve em João capítulo 14, versículo 21, que foi a oração que Ele fez para que, sendo um conosco, o próprio Deus pleno em nós. Então, se Jesus está convivendo naquele momento, o Espírito Santo estava com eles. Agora, Jesus sendo levado aos céus, depois da ressurreição, o Espírito Santo vem, Jesus estava neles, está em nós, Deus em nós, como diz o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em você, a esperança da glória, aleluia. Por isso que nós somos esperançosos e estamos no suporte do próprio Deus, na perseverança em nossa caminhada. Agora, outro destaque que eu quero falar aqui, porque é muito importante. Primeiro é que nós somos o destino da graça do Espírito, é para você, para mim. A outra é, a graça de Deus extingue de nossa vida um vazio, que é a orfandade. Vocês não são mais órfãos. Olha o que diz João capítulo 14, verso 18. Não vos deixarei órfãos. Palavra forte, ser órfão. O órfão, queridos, é aquele que foi gerado e ficou só. Comumente o órfão não fica só porque ele quis. Ninguém quer ser órfão. A orfandade, ela acontece. Ela acontece
por abandono, lamentavelmente pais que decidem não querer os filhos, nós sabemos disso, né? Tem até aquelas histórias bem fantasiosas que colocam um garotinho, uma garotinha no cesto, bate na porta da casa de alguém e sai correndo, não é? Ou é abandonado em algum lugar, ou entregue nas instituições de acolhimento, que são os orfanatos, ou pior, em alguns casos, como nós lamentavelmente vemos nos jornais, há pouco tempo atrás, uma criança foi achada enrolada em sacolas de plástico de supermercado e foi lançada dentro de um bueiro em São Paulo. E aí as pessoas estavam passando, caminhando, e estavam escutando um chorinho bem longe. Alguns acharam até que era um gato, e foram socorrer o gato, que estava dentro do bueiro. Quando estamparam o bueiro lá, achando que era um gato, era uma criança, um bebê recém-nascido, que tinha sido lançado dentro de um bueiro. Para você ver o que é o abandono, a orfandade, né? Mas o Senhor nos garante que nós temos família. Vocês têm pais. O pecado nos tornou órfãos. E aí você vai entender por que órfão. Incrível isso. Mas é a única situação de orfandade em que houve uma decisão de se tornar órfão. O ser humano decidiu trocar de pai. É que isso é possível. Mas o ser humano espiritualmente decidiu trocar de pai. No Éden, quando o Senhor nos formou como ser humano, sua imagem e sua semelhança, nos colocou numa posição de governança, porque é isso que está lá no livro do Gênesis: governará sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo. Não é isso que é a palavra de Deus? O homem estava em situação de governança, era filho de Deus para governar o mundo, mas trocou a paternidade quando decidiu pecar, decidiu abandonar o pai. Trocou a paternidade de Deus para a serpente. Porque paternidade, no sentido espiritual, que eles quer dizer atender, ser governado, privilegiar o legado, que pode ser transposto ou também traduzido por herança. Então, quando eu deixo de ouvir Deus deliberadamente, eu estou abandonando minha herança, meu legado. E foi o que o ser humano fez. Abandonou a voz de Deus, a obediência de Deus, para ouvir a voz da serpente. Então ele trocou de paternidade. Só que a troca da paternidade foi enganosa, porque quando ele troca de Deus para a serpente, ele se vê só. A serpente foi embora quando Deus apareceu para conversar com Adão. Onde você está, Adão? Cadê a serpente? Sumiu. Não estava com ele. Ele se viu só, percebeu a sua nudez, ou seja, o abandono que ele promoveu a si. Não tinha mais o suporte do Espírito. Queridos, todas as vezes que nós também decidimos abandonar o Senhor por uma atitude, por atos pecaminosos, nós nos vemos nus, sós, para nos apresentar diante de Deus. Na hora da prestação de contas, o diabo meteu o pé e deixou o homem sozinho. Como diz aí o pessoal, né? Meteu o pé. Mas o Senhor agora, Ele te dá uma garantia. Em Cristo nós somos recuperados, somos retirados do abandono, e é extinta da nossa vida a orfandade. Não vos deixarei órfãos, aleluia. Aquela história de troca de abandono, de pecado,
não existirá. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu quero compartilhar aqui com você o que o Senhor Deus nos garante. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto, agora, ou seja, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Levante sua mão comigo assim e repita: glória a Deus, eu sou livre da orfandade. Aleluia. Porque o Espírito de vida, a graça do Senhor, nos livrou da consequência do pecado, que é estarmos órfãos. É assim que o diabo faz. Ele tira o ser humano da presença de Deus, cria a ilusão de que ele é senhor de si e o abandona à própria sorte no que diz a respeito a confronto com a justiça de Deus. E aí, meu querido, quando o ser humano sem bênção da graça da salvação, do derramado sangue de Jesus, confronta-se com a justiça de Deus, ele está perdido, está órfão, abandonado, porque a justiça exige condenação. A alma que pecar, essa morrerá. Quando temos o acolhimento, quando temos o Consolador, quando temos o Senhor conosco, a sentença de nossa situação ela é anulada, porque o Senhor se apresenta e fala: eu já morri, já venci, já paguei por ele, por ela, ele é meu escolhido, não está órfão, eu estou aqui. É o que o apóstolo João fala na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, quando apresenta a Cristo Jesus como nosso advogado. A justiça de Deus, então, ela é efetuada e nos garante vida. O Espírito de vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Aleluia. Então nós temos um Pai. É um Pai amoroso, misericordioso, cuidadoso, gentil, mas exigente, criterioso, ético. Deu para entender? Não é? Nós que somos da geração um pouquinho mais, assim, experientes, nós gostamos hoje de falar dos nossos pais, assim, na nossa época a coisa era diferente. Hã? É ou não é assim? Nossos pais cuidavam mesmo. Ai, ai, se fizesse uma coisa dessa. Quem já ouviu falar assim? Hã? Não é assim? Essa geração que está vivendo agora, os filhos que controlam os pais. Misericórdia, estão órfãos. Essa geração está órfã de pai e mãe. Por isso que está nessa situação que está aí, irmãos. Esse descontrole, violência, rebelião, não é? Os pais terceirizaram, estão órfãos, o cuidado para o celular, para isso, para aquilo outro. Mas nós que somos o Senhor, queridos, nós ainda cuidamos dos nossos filhos, como a Escritura diz, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer não se verá dele. É nossa obrigação, para que nossos filhos tenham uma paternidade espiritual.
Poucos dias atrás eu estava vendo, alguém me mandou, o pessoal gosta de mandar para a gente esses videozinhos, né? Aí falando lá, né, de quem nasceu em 1970. Aí essa de nascer em 1970, que foi o ano que eu nasci, falam lá que eram as pessoas mais felizes da década de 70, né? Por quê? Aí mostrando lá, né, o pai saía de manhã, chegava de noite, tinha a mãe o tempo inteiro em casa, como era o cuidado. Aí eu achei engraçado, foi uma coisa assim, que você fazia alguma coisa, aí a mãe batia em você, né, te dava lá uns acertos, e ainda falava assim, ó, quando seu pai chegar, aí você vai ver. Ou seja, você já tinha tomado um acerto, né, com ela, e às vezes era pior do que o pai, mas o medo que tínhamos era do pai. E às vezes o pai chegava querendo fazer era nada, mas só de você pensar que aí quando o pai chegar, e as horas iam se aproximando, você já tinha tomado uma surra daquelas, né? E ainda pensando, o negócio vai piorar. O meu pai era engraçado, né? Porque ele ainda gostava de usar a correia também. Mas ele gostava de usar a Bíblia também. Aí sentava lá e ora, falando, não é? E a gente lá naquela época, assim, meio dos rebeldia, pensa, meu Deus, que hora que vai acabar essa fala toda? Né? Porque o medo era o seguinte, depois que acabar a fala toda, era assim, ó, agora, era desse jeito. Depois de falar, agora eu vou te acertar por causa disso. E cada uma correada era uma fala ainda mais. Então, eram mais felizes as pessoas daquele tempo, porque não era por causa da violência que, os pais eram violentos. Tinha também, infelizmente, como até hoje com a lei, não importa se tem lei ou não tem lei, violentos continuam os mesmos. É o demônio que pega a vida das pessoas e torna a orfandade a realizadora da morte. Pais violentos não são pais, né? Mas aquela correção era importante. Quem foi corrigido aí? Levanta a mão aí. Está vendo como foi importante? Você está aí, vivo. Não mudou nada. Coitado de nós, irmãos. Ai de nós se nós não tivéssemos tido os pais que nos amaram. Não é? Quando adolescente a gente ficava bravo. Mas depois, quando você passou dos 30, meu pai tinha razão. Minha mãe tinha razão. Porque ai de mim se não tivesse me colocado nos trilhos. Não é verdade, irmãos? Mas o nosso Deus, Ele é isso, mas Ele é justiça. Ele corrige ao filho que ama. Em alguns casos, queridos, a correção de Deus em nossa vida evita que nós venhamos a optar pela orfandade, optar por sermos órfãos. O Senhor está alinhando a nossa caminhada com o seu cajado de pastor, nos colocando no caminho correto. Às vezes, estava analisando essa, às vezes nós procuramos o cajado de Deus, né? Tem gente que corre para tomar a cajadada, corre para debaixo do cajado, e quer ser corrigido, mas até o cuidado de Deus é demonstração de seu amor para conosco. Não os deixarei, voltarei para vocês. E o Espírito Santo está em nós. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito, a morada do Deus vivo. E queridos, nós não sentimos aquele vazio do abandono, mas Ele está em você. Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, agora nós vamos dar uma ida um pouquinho mais para frente. Agora João capítulo 14, verso 22, diz assim: disse-lhe Judas, não se preocupe que a própria Bíblia teve o cuidado de dizer, não o Iscariotes. Eu achei interessante isso, né? Por que o escritor João teve o cuidado de especificar? Não é o Iscariotes, tá? Porque a pergunta
dele foi muito importante. Nós passamos em muitas vezes em detalhes que as Escrituras nos deixam, e o que me travou aqui nesse versículo para olhar com atenção, e olha que eu já li isso muitas vezes, mas nunca da forma como vi na preparação dessa palavra, diz assim: não o Iscariotes, não era o traíra, não era o órfão. Isso quer dizer então que a pergunta de Judas, discípulo de Jesus, era uma pergunta pertinente. Tanto é que Jesus respondeu a ele especificamente. E por isso, esse último ponto dessa palavra, graça no Espírito, eu intitulei como a graça é específica. Deus cuida de você na especificidade. Ele sabe seu nome. Ele diferencia você de outras pessoas. Você não é igual ao Iscariotes. Você é diferente. Deus te conhece por nome. Você é filho e filha. Então, queridos, nós podemos perguntar as coisas para o Senhor. Nós podemos falar com Ele. A graça acolhedora do Consolador nos dá a oportunidade de tete a tete tirar todas as nossas dúvidas, conversar com o Espírito Santo, ouvir Deus falar com você. Ele sabe diferenciar quem é você. E a pergunta dele foi: de onde procede, Senhor? De onde vem que o Senhor vai se manifestar só a nós e não a todas as pessoas? Por que o Senhor só vai se manifestar a nós e não a todas as pessoas? A pergunta de Judas era pertinente, porque se nós, raciocina, se nós queremos salvar o mundo inteiro, se nós queremos salvar todas as pessoas, ele fez uma pergunta acerca da graça: por que a graça não é expandida a todos ao mesmo tempo? Senhor, se manifeste a todos. A resposta de Jesus, eu quero voltar com você para o Evangelho de João, capítulo 14. É muito forte. Veja você, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uau! Você vai entender isso. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele estava falando que não ia deixar órfão, então é do Pai. Tenho-vos dito isto, estando com vocês. Ele fala mais, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Vamos por parte. Mas Senhor, por que não é para todo mundo? Olha, seria tão bom se todos viessem a entender, viessem a te conhecer, viessem a experimentar a tua manifestação. Jesus diz: tem o critério da minha palavra. Não dá. Não dá para ultrapassar isso. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, tem que ser obedecida, tem que ser guardada.
A paternidade espiritual é para quem espiritualmente ouve, obedece, dá honra à voz do Pai. A palavra é imprescindível. Uau, hein? Então não dá para ser para todos. Queridos, tem gente que nem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que nem valoriza que a igreja é corpo do Cristo. Não é? Tem gente que fala assim: eu sou a igreja. Não entende a palavra. Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, não tem discernimento, ou seja, não tem entendimento do que é corpo de Cristo. Queridos, nem eu nem você individualmente somos igreja. Nós somos membros do corpo. Nós somos parte. Sozinho, como já quantas vezes já falei aqui, né? E um dia desse eu ouvi um ministro da palavra de Deus ministrando exatamente sobre isso. Ele falou assim, eu achei interessantíssimo o que ele disse: você vai achar até difícil a situação, mas vai entender que pode acontecer como natural, encontrar alguém que está andando aí sem pé. Quantas pessoas já viram pessoas sem pé, uma parte da perna? Todos nós. Mas é um ser humano, concorda? Sim ou não? Sim ou não? É um ser humano completo, está lá. Perdeu um pé, mas está lá. Agora, se você encontrar na rua um pé, sozinho, é um ser humano? É um cadáver. É uma parte perdida de um cadáver. Meu Deus. Forte, não é isso? Tem gente que até aqui da nossa igreja, esses dias para trás aí, saindo depois da pandemia, disseram: não precisamos de igreja mais não. Na minha própria casa eu sou a igreja, um cadáver. Um cadáver que diz que ele vai cuidar de si mesmo. Cadáver, irmão, só serve para ser enterrado, não é? E se for encontrado na rua, vai para o IML para ver se acha o restante do corpo, porque não pode. Cadáver apodrece, não tem serventia, não tem vida. O homem sem Deus é um cadáver, é um zumbi ambulante, é um cadáver, só serve para ser jogado fora. Então, quando Judas faz essa pergunta, Jesus deixa claro que é a palavra que precisa ser observada, e não só isso. Ele fala mais. Tem uma outra coisa, verso 23. Ele vai guardar a palavra e vai receber, em troca da guarda da palavra, o amor paterno, o amor do Pai. Repita comigo: o Pai me ama. Amém, irmãos? Nós não estamos órfãos. Nós temos a dedicação exclusiva, específica de Deus a nosso favor. Por isso o cuidado de Jesus de responder tão pormenorizadamente, com detalhes a Judas, não o Iscariotes. Que fique claro. Porque o Senhor, o Pai, responde ao Filho que ama. Há um texto em que trata no Evangelho de que Jesus cura o cego de nascença. E ele é inquirido pelos homens da lei, os sacerdotes, mas como assim? Você foi curado, e até tirando aquela história de sua cegueira como se fosse uma fraude. E ele foi levado várias vezes para ser ouvido. Ele disse: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo.
Aí, não concordando com isso, eles o confrontaram. Mas Deus não ouve a pecadores. E o homem que era cego falou: realmente, Deus não ouve a pecadores, mas a seu filho Ele ouve. Uau! O homem que fora curado, cheio do Espírito Santo agora, com o toque de Jesus, na frente daquelas autoridades, pôde dizer: Deus ouve ao filho, falando acerca de Cristo. Então, quando somos abarcados, abraçados, acolhidos, consolados pelo Senhor, nós passamos a ter a certeza da paternidade espiritual, porque somos amados do Senhor. E no verso 25, Jesus fala assim a ele: eu estou dizendo isso enquanto estou aqui. Ou seja, é uma palavra de garantia. Nós temos essa certeza, essa garantia. E por fim, ele dá os detalhes de como será o convívio com o outro Consolador, o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ou seja, a graça que será enviada em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o que o Senhor está fazendo conosco aqui nessa manhã. O Espírito Santo ainda hoje e continua hoje presente em nós, nos consolando, tratando e cuidando, recobrando nossa memória frágil do quanto nós carecemos de sua presença e de quanto a graça de Deus é valiosa e importante para o nosso estado de bênção e de sobrevivência espiritual. Então, valorize, invista, mantenha a graça no Espírito em sua vida, no nome de Jesus. Que Deus prospere essa palavra em seu coração, não perdendo o foco. Você é filho e filha, livre da orfandade. A graça no Espírito é para você. Amém. Vamos colocar de pé para fazermos a oração. Em um tempo lamentável como esse que estamos vivendo no Brasil, de festa carnal, Deus nos oportuniza nessa manhã a apresentarmos uma celebração espiritual, a graça no Espírito. Então eu quero que você curva sua cabeça, por gentileza. Agradeça o Espírito Santo por esse privilégio. Glória a Deus porque você é escolhido e escolhida. O cuidado de Deus para com você, o trato do Espírito Santo tem te abençoado. Senhor, muito obrigado por nos abençoar, Deus, com a tua paternidade. Obrigado porque nós estamos aqui acompanhados de escolhidos, homens e mulheres que também te escolheram, Senhor. E nos ajude, ó Espírito Santo, acolhedor, nos dando suporte, para que, Senhor, continuemos uma vida espiritual saudável, uma caminhada segura, abalizada no Senhor,
ó Deus da misericórdia, Deus do amor. Não há nada como estar em tua presença. Obrigado por nos fazer filhos, suas ovelhas, e estarmos acolhidos, ó Deus, em teu aprisco. Nos ajude a não esquecermos disso, mas como a tua palavra aqui nos diz, ó Espírito Santo, o Senhor nos faz lembrar tudo quanto precisamos. Nos ajude a nos manter assim, em nome de Jesus.